essa polêmica toda aí, o saldo final, que a gente tem tentado entender, essa questão de, primeiro acusaram que era uma atleta trans e depois uma atleta intersex. Como é que ficou isso pra você, na sua visão? Realmente assim... Isso no boxe feminino. Ontem. Isso, no boxe feminino, uma atleta argelina, né? Que teve uma onda, assim, de ataques até nas redes sociais contra ela, que ela seria uma atleta trans e tudo mais. Ficou comprovado por A mais B, né? Que ela é uma mulher, de fato, e que tem realmente indícios de... como se chama um doping natural. Mas isso não é uma culpa dela, ela não tem culpa disso. Da mesma forma que outros atletas, no masculino, em outros esportes, tiveram esse doping natural que auxiliavam ele e não tinha essa reclamação. Tanto que a própria atleta argelina esteve em Tóquio, né? E foi derrotada e não teve essa comoção. No caso da italiana, a italiana não reclama de uma desproporcionalidade. Ela já tinha o nariz machucado e estava sentindo muitas dores. A reclamação era por essa. Então, assim, o que aconteceu nas redes sociais foi lamentável. Teve que envolver família, infelizmente, né? E é uma atleta aí que tá lutando e que... tomara que tenha cabeça para continuar buscando o objetivo dela diante de tantos ataques que sofreu. As italianas discordam, mas a ver, é muita polêmica envolvida. A gente vai trazer aqui a oportunidade para vocês somarem, claro, mas sem antes a gente trazer a opinião de um especialista, para a gente entender exatamente o que está em jogo, dessa que foi a polêmica das redes sociais ontem, com o doutor Bruno, que vai entrando com a gente nesse exato momento. Tudo bem, doutor? Tudo bem? Um grande abraço a todos aí do Morning Show, um abraço ao meu amigo Segré, que está nos acompanhando aí. E que polêmica, hein? Que coisa interessante essa briga que trouxe tanta dúvida em relação à questão da justiça no esporte. E vamos traçar aqui elementos que são fundamentais para a gente entender, afinal, o que é interessante de se conhecer, de saber sobre performance e gênero, performance e exposição hormonal, que é muito importante para poder ter esse embasamento e julgar se houve ou não injustiça como a que está sendo falada na luta da Argelina. Pois é, vamos se debruçar nesse caso específico aqui, da forma mais didática possível, o que diferencia uma intersex, a nível também de, não só de genitália, mas também de qualquer doping natural, como o Chacon colocou aqui, nível de testosterona mais alto, estrutura óssea mais densa. Como é que diferencia e por que ela teve uma vantagem tão clara ao ponto de espancar e impiedosamente, em 46 segundos, eliminar a italiana? Exatamente. Então, para o Comitê Olímpico, não importa a questão se é intersexo, se é transgênero ou disforia de gênero. A pessoa se identifica com aquele gênero, ela precisa se enquadrar no perfil olímpico, que envolve medições seriadas, hormonais, e avaliações sucessivas por um ano. Uma vez ela enquadrada naquele perfil e estando apta para competir naquele sexo do qual ela se define, ela pode competir. Agora, em relação à classificação de intersexo é aquela denominação antigamente conhecida como hermafrodita, que hoje não se usa mais esse termo. Mas são condições médicas, clínicas, aonde o sexo existe uma distorção entre a morfologia, a apresentação morfológica e o que existe na condição genética ou funcional hormonal. Por exemplo, a gente tem nas condições de intersexo distúrbios de cromossomo, onde uma pessoa nasce com a aparência feminina e não consegue desenvolver as características sexuais na adolescência, ou ela nasce com uma aparência masculina e também não consegue desenvolver essas características secundárias masculinas na adolescência por disfunções genéticas. Então, a gente tem o mais conhecido em relação ao sexo masculino, que é a síndrome de Klinefelter. Então, a síndrome de Klinefelter, ele apresenta X, Y, né? Então ele tem um cromossomo a mais, esse cromossomo ele faz com que ele tenha características femininas de uma dificuldade na secreção de testosterona e durante a sua exposição de crescimento ele acaba tendo uma dificuldade na expressão morfológica de características masculinas. É claro que isso está relacionado à performance. Uma pessoa que cresce numa exposição deficitária do hormônio masculino, ela vai ter uma menor performance em características masculinas de performance. Isso é muito notável, da mesma forma que
uma mulher que não apresenta a exposição adequada dos hormônios femininos também vai ter uma dificuldade nessa expressão feminina. Esse é o intersexo. Então, são condições genéticas e algumas também hormonais. Ela não apresenta a gônada com uma função adequada, ou seja, ela é mulher, tem ovário, mas esse ovário é disfuncional e ela não consegue desenvolver característica feminina, ou ele é geneticamente homem, mas ele apresenta uma disfunção gonadal, uma disfunção na produção hormonal, e ele não apresenta características fisiológicas masculinas. E isso faz com que ele se identifique mais com o gênero feminino. E existe a condição também da doença do receptor androgênico, que a pessoa ela apresenta níveis hormonais, mas ela tem uma insensibilidade na resposta a esse hormônio. O receptor dela não consegue receber a atuação do hormônio. Então, ela acaba não, apesar de ter geneticamente homem, apesar de ter os hormônios masculinos normais, mas o seu receptor ele não consegue receber essa informação hormonal e executar essa função hormonal. Então, existe uma disfunção hormonal. Então, em todo esse cenário, em toda essa condição, a gente tem uma situação clínica, uma disfunção, seja genética ou hormonal, que repercute na apresentação morfológica, fisiológica da pessoa, e isso acaba impactando também na performance. Essa é a condição do intersexo. A gente tem a questão também do transgênero, que ele tem uma alteração entre o que ele se identifica do ponto de vista neurológico, de como ele se enxerga, de como ele se vê, de toda a sua inclinação de personalidade, com o que ele é internamente, fisiologicamente. E isso traz um grande sofrimento para a pessoa e muitas vezes o tratamento é fazer a adequação dessa personalidade neural, dessa personalidade neurológica com a parte morfológica. E para isso tem todo um tratamento hormonal em cima disso. A gente agradece demais a presença aqui do Dr. Bruno Stephan aqui com a gente. Mais razão e menos emoção nesse caso, menos militância e mais ciência. É isso que tem que ser feito. Claro que a Argelina não tem culpa nenhuma, também tem uma taiwanesa nessa condição. A culpa é desse arranca-rabo infantil que existiu entre a Associação Internacional do Boxe com o COI, que talvez por pura birra quis bancar a modalidade do boxe, que quase nem foi a Paris, dada essa situação toda. Obrigado, doutor, pela sua presença aqui e pelos esclarecimentos mais do que necessários. Muito obrigado. Um abraço a todos aí do Morning Show.